Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos aqui assistir um corte de um podcast que se chama Inteligência e a gente vai falar aqui sobre uma visão aqui, um entendimento do Miguel Nicoleles, que é um cientista renomado, um cara assim com muito artigo publicado, um cara realmente de ponta. Discordo dele em muitas coisas, concordo em outras. E no vídeo de hoje eu vou discordar dele, obviamente, porque senão não faria o vídeo, né? Então eu vou discordar dele aqui, porque eu fiz algo que ele não fez sobre essa questão de inteligência artificial. E embora eu concorde com ele no que ele está falando, eu discordo dele do que ele está falando também. Pô, Afonso, você não pode concordar e discordar ao mesmo tempo. Posso, e vocês vão entender o motivo. Então vamos lá. Vamos primeiro ouvir o que ele está falando aqui, tá? Vamos lá, muito interessante. É inteligente a caixa? Aí o João Sears falou, não, porque eu posso ter um cara lá que não sabe absolutamente nada de chinês, que tem um manual para todas as configurações, claro, é uma coisa de filósofo, né? Todas as perguntas possíveis. A biblioteca infinita de caracteres chineses. É o mais divertido, ele tem um carimbo, que ele faz o carimbinho dos caracteres de ideograma chinês e te devolve. Ele não entende desenhar. Ele não sabe desenhar. Exato, ele não sabe desenhar, ele não entende chinês, nem a que entrou, nem o que saiu, ele só está seguindo regras de uma biblioteca e de um manual. Olha, se você vê esse caractere, tem que ser seguido desse caractere, coisas assim. Não é inteligente. Tá? Mas eu escutei uma pergunta do Friedman que eu achei muito boa, que é o seguinte: se você tivesse esse. Ele tá falando isso para argumentar que a inteligência artificial não é inteligente. E eu posso falar para ele claramente que eu entendo o que ele está falando, e a afirmação dele é obviamente clara, está correta, mas ao mesmo tempo está errada. E o que significa que tem alguma coisa bem diferente do que ele está pensando aí. Então vamos lá. Eu programei inteligência artificial, tenho um artigo publicado na parte de geofísica utilizando inteligência artificial que eu programei e outras pessoas usaram. Então eu sei o que é inteligência artificial, algoritmo genético, redes neurais artificiais e todas as outras nomenclaturas que você pode usar para inteligência artificial. Com base nisso, eu concordo com ele que você pode gerar um software que faz uma biblioteca infinita e te responde, né, de uma forma que parece inteligente, mas não é. Inclusive, já teve softwares feitos no passado demonstrando isso, certo? Porém, entretanto, eu entrei numa inteligência artificial e fiz perguntas de sismologia dos níveis mais insanos que você pode imaginar. Coisas assim, totalmente insanas. Por exemplo, coisas que não existem, tá? Por exemplo, vou falar uma coisa que não existe aqui, por exemplo. Você vai encontrar o método na literatura sobre o método de AOC, IAC, LTA, STA dividido por LTA. Você vai conseguir métodos. Isso você tem artigos descrevendo isso, certo? Beleza. Agora, você não encontra softwares claros na linguagem de programação que eu uso, que é o C, para fazer isso. Então vou lá e pergunto assim, olha, quais métodos existem? Ah, existem esses 3. Existem mais alguns? Ah, existem mais esses 2. Beleza. Ok, então até aí tá certo. Aí descreva esses métodos. Descreve o método perfeitamente se você encontra em qualquer artigo. Ok. Ó, é o seguinte, tem muita coisa implementada em Python. Eu quero que você me mostre isso em C, porque é a linguagem que eu domino. Não tem problema. Pá! Mostra os algoritmos feitos para você em C. Aí eu vou conversar sobre os detalhes, todos os detalhes, conhece todos os detalhes, tudo. Tipo assim, várias coisas que eu poderia dizer que poucas pessoas no mundo sabem, tipo assim, sabem com perfeição. Fiz perguntas, assim, extremamente capciosas e respondeu, a inteligência artificial respondeu de uma forma muito educada e eu vou te falar, tem todo o indício de inteligência. Não tem nada ali que você vai falar assim, não, isso aqui é uma somatória de uma biblioteca infinita. Não é. Tipo assim, eu fiz várias perguntas, de várias formas, de todas as coisas que você pode imaginar, e eu vou te falar, eu fiquei fascinado com as respostas. Juntei tudo num arquivo com 100 páginas, achei interessante para gente estudar depois com mais detalhe as respostas, mas tudo que eu li foi impressionante. A inteligência artificial está de um jeito impressionante. Nunca imaginei. Então, refutando o que ele falou, vamos lá. Refutando e não refutando. Número 1, eu concordo com ele que é impossível um algoritmo de inteligência artificial ser inteligente. Concordo. Mas, ao mesmo tempo, na prática, é inteligente sim. É mais inteligente do que 99,99% das pessoas. É inteligente sim.
Não é uma ilusão da cabeça. Tipo assim, o tipo de pergunta que eu fiz não é ilusão de cabeça, não é nada. É a inteligência real, verdadeira de alguma forma. Eu penso que isso está, de certa forma, vinculado com o CERN, meu ponto de vista. Por isso eu posso falar aqui pro que o Nicoleles está falando tá errado. Ele está falando, é impossível ser inteligente, basicamente, mas a resposta é sim, você está certo que é impossível, mas é inteligente. Isso é uma certeza absoluta. É inteligente. Matematicamente é impossível, mas é. O fato é que é inteligente. Então, ele está errado e certo ao mesmo tempo. Ele está certo porque é impossível, mas ele está errado porque é isso que é. Você vai lá e você pode fazer perguntas e vai ser maravilhoso de tanta informação que tem. Ponto. Dito isso, então temos um problema aí. Isso é impossível, mas tem uma ferramenta no meio de entendimento que você tem dificuldade. Como é que você vai... Se é impossível, mas o que é então? Quem está errado? Pois é. Talvez a forma como a gente está pensando está errado. É alguma coisa, é um tipo de coisa que foi a mais. Fiz perguntas bastante filosóficas para a inteligência artificial. Ela respondeu de uma forma bastante lúcida. Por exemplo, eu não vou pôr aqui as perguntas porque eu não quero deixar isso registrado, mas eu fiz perguntas extremamente filosóficas. E foi assim, respostas bastante prudentes e ao mesmo tempo dando uma ambiguidade para o futuro. Então, assim, achei muito interessante. Dito isso, sim, concordo com ele, que é impossível, mas ou seja, parece inteligente, mas não é. Mas na verdade eu discordo dele porque de fato é. Parece contraditório da minha parte? Parece. Mas tem alguma coisa aí que está errada. Mas vamos continuar ouvindo aqui. Esse computador. Qual deles? O super inteligente. Qual a segunda? Ele pergunta pro cara assim, qual a primeira Tem mais coisa que ele vai falar aqui que eu gostaria de discutir, tá bom? Então vamos continuar. pergunta que você faria pra ele? Pra você, o Friedman, o que faz entrevista com um monte de cara lá nos Estados Unidos, tem um podcast. Sei quem é. Sabe quem é? Eu não sei. Ele é um cara também... Rock Friedman, sabe o nome dele? Rock Friedman Podcast. esqueci o nome dele eu agora. acho que eu não conheço. Mas ele é um cara do campo da computação, também bem interessante. Mas pra você eu vou perguntar qual a segunda, porque eu sei qual é a primeira pergunta que você faria. Qual? Se eu tivesse esse computador? A primeira eu sei qual que você faria. Então, qual é a segunda pergunta que Mas você qual é faria? a primeira? Agora eu fiquei curioso. Quando o Palmeiras vai ser campeão mundial. Mas essa já foi a resposta. Quem é a segunda? Qual seria Essa resposta já existe, né? Nunca? 1951. Mas enfim, qual seria a segunda? Você quer saber a segunda? Qual, O que você perguntaria? Pra testar? pra testar? Eu não saberia testar o computador porque eu sofro das mesmas limitações que qualquer ser humano. Né? Ele conseguiria me iludir imitando. Longe de mim, aí eu não sou filósofo, mas... Espera um pouquinho, se o computador conseguiria te iludir, significa que tem alguma coisa a mais aí, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Pessoal, como é que a gente... Vamos lá, essa ideia que a gente também tem de inteligência é uma ideia abstrata do nosso próprio cérebro. O que a gente diz que é inteligente é uma definição do nosso próprio cérebro. Porque você vai falar o seguinte, o cachorro é inteligente? O cachorro está fazendo coisa por impulso. Então tem uma inteligência biológica. Mas a máquina também tem uma inteligência, você pode alegar, né? Embora eu acho que é inteligência real, do meu ponto de vista, da minha realidade. Mas, vamos dizer assim, ela é criativa. A máquina, ela é criativa. Esse é o ponto que eu quero falar. Ela não é simplesmente um compêndio de informação. Ela tem criatividade. Ela responde perguntas originais. Ela responde perguntas originais. E com como se fosse um amigo bêbado respondendo. Perfeito, entendeu? Sem limitações morais nem nada. Mas vamos lá. Qual seria a segunda pergunta que eu faria para esse computador, de curiosidade? Em quem você acredita? Uma pergunta filosófica. Mas eu acabei de pensar. Eu não conheço ele, não. Não, eu acho que eu já vi esse cara. Ele vai explicar porque ele acha que está vinculado à inteligência. Eu acho que isso... Mas tudo bem, vamos lá. Eu não vou dar minha opinião agora. Vamos esperar um pouquinho. Eu acho que eu já vi. Eu acho que eu não vi o podcast, eu vi em outras circunstâncias. Acho que é uma entrevista. O sentido da vida? Qual a sua crença? Qual a sua crença? Porque, veja, a crença, pra mim, né? Agora é a minha opinião Uma coisa apenas. abstrata, né? A crença é uma abstração mental. Total. Cada um de nós tem uma. Palmeiras. Quer dizer, ele está definindo inteligência como uma abstração mental. Isso é uma coisa interessante. Porque, quer dizer, se fosse uma abstração computacional, não é verdadeiro, mas se fosse uma abstração mental, seria. Não faz sentido. Primeiro ponto. O segundo ponto. Eu penso que inteligência é algo prático, real, realizável no mundo. A maioria dos cientistas acredita que a inteligência é uma abstração mental. Não importa o tipo de abstração. Quer dizer, são coisas que, na verdade, no final das contas, não são práticas. No meu ponto de vista, a inteligência é definida por coisas práticas, porque senão seria uma loucura. Certo? Mas tudo bem, vamos continuar ouvindo aqui.
Jeová. Também tem uma conexão entre as Claro, pessoas, que gera conexão claro. entre as pessoas. A maior, eu uso no meu livro, o maior brain net que eu vejo na minha vida, quando eu viajo pelo os 40 anos que eu tô viajando pelo mundo, a primeira coisa que eu faço quando eu vou numa cidade, eu vou em 2 lugares. Se eu tenho tempo. Não, eu não vou em igreja. Um jogo de futebol e numa ópera. Por que ópera? Porque eu vejo os 2 extremos da sociedade, entendeu? Eu vejo as 2 manifestações Tipo da de brain net. conexões. Eu gosto muito de ópera, desde criança. E é diferente do É muito futebol? diferente. É muito diferente, mas é o mesmo tipo de fenômeno, tá? Então você vai numa ópera, numa cidade italiana, não interessa onde seja, Trieste, uma cidade pequena, Roma, Milão, você vê o mesmo fenômeno. Se eles tocarem Nabucco, do Verdi, que é o grande hino da independência italiana, Aí ele vai falar um blá 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 sobre o Nabucco do Verdi aí, não sei o quê. Mas na verdade ele falou que ele vai na ópera no mundo inteiro. Queria saber se ele foi na China, onde ele visitou, se tem a mesma reação nos outros lugares. Porque ele pegar uma coisa bem específica de ópera lá da Itália, de uma coisa bem emocional dos caras, eles choram mesmo, pô. Mas isso não é real, pessoal. A maioria das pessoas tá nem aí, entendeu? O pessoal vai pra ópera, sei lá por quê, meu. Você tá louco, meu. Eu gosto de ir em sinfônica, entendeu? Ópera, meu. Puta, ópera é uma coisa que te parece, no meu ponto de vista, um chute no saco, meu. Mas tudo bem, eu gosto de sinfônica, eu gosto de orquestra sinfônica. Você vai num lugar que tem, sabe, os instrumentos vêm pra tudo quanto é lado. Você sente, sabe? Isso eu gosto. Agora, ópera. Bom, vamos ver o que ele consegue ver com a ópera, vai. né? Porque os italianos, quando os austríacos estavam segurando a unificação da Itália, eles iam na rua e pichavam os muros Verdi. Os austríacos achavam que isso significava o compositor, mas na realidade era Vítor Emanuel II, rei da Itália. Era o código para mostrar que o movimento de resistência italiana estava vivo, entendeu? E o Verdi foi um grande símbolo, né? Então quando toca Nabucco, os caras choram na tua frente, assim, né? Porque é o hino nacional da unificação, né? Aí você vai no estádio de futebol. O que você vê no estádio de futebol? O cara pode ser PhD em física quântica, o cara pode ser desembargador do Tribunal de Justiça, membro da Ku Klux Klan, não interessa. O cara entra no estádio de futebol, ele vira parte da brain net. E quando faz gol, abraça e beija o cara suave. Não, e o cara tava xingando o número 9 lá, 200 milhões de vezes, o cara faz o gol, instantaneamente ele é absolvido. Com certeza. Não é? Tá. Isso é uma verdade, tá? Não sei se você já foi em estádio de futebol, eu já fui no da Portuguesa várias vezes assistir jogo de futebol, e no Canindé, no caso, né? E eu vou te falar, mesmo no da Portuguesa, que não é o melhor time do mundo, assim, meu, você vibra com as pessoas, assim, né? Você não fica assim, que nem eu tô falando assim, vou pensar com lógica. Você começa a gritar, vai lá, você grita, entendeu? É um negócio esquisito, você perde o controle, mas vamos lá. Então você tem as 2 brain nets extremas de uma comunidade, principalmente na Europa, né? Agora, o que eu acho curioso é que as crenças, né? Nós estamos falando das crenças. Então você tem, não existe um grupamento humano registrado por antropologistas que não tenha tido uma crença, um mito da criação e alguma divindade. A minha favorita, eu sempre falo, é dos mongóis, porque o deus dele era analógico. Ele não era antropomórfico, era o Big Eternal Blue Sky. Blue Sky. Por isso que eles queriam conquistar o mundo. Pessoal, pra quem já ouviu falar aqui sobre inversão do campo magnético, eu falei sobre o Blue Sky 1 milhão de vezes. Pessoal, tem um período da história bem antigo, certo? Que você não vai encontrar nada com o céu pintado de azul, é sempre vermelho, tá? Você tinha o Red Sky e em algum momento passou pro Blue Sky, certo? Na época do Red Sky era a época que inclusive ainda estava o Império Romano, a produção de alimento era muito abundante, tudo que você planta dá, é uma maravilha, etc. Tal. Quando chega o Red Sky, o Blue Sky, que é o céu azul, certo? Quando chega o céu azul, as coisas ficam muito mais difíceis. Teve uma inversão para fazer esse negócio todo, a sociedade ela meio que colapsa. E depois vem a nova conquista, que é quem consegue juntar as pessoas o mais rápido possível para montar seus grandes grupos. Porque é assim, tá? Isso acontece. Cada vez que acontece uma inversão, vai nascer um novo império aí. E sim, mas isso não é uma mitologia dos caras, isso é uma realidade. Porque a gente tem essa questão da arqueologia. Durante muitos séculos de história, o céu sempre estava pintado de vermelho, você não vai encontrar azul em um período da história, né? Então, assim, os arqueólogos mostram, tem um monte de coisa aí, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Mas eu já falei muito sobre isso no passado, sobre a inversão do campo magnético, o céu azul, quanto é mais severo nos dias de hoje, e quanto vai ficar mais severo ainda, né? E por isso que o pessoal fica falando de mudanças climáticas e tudo mais, porque o céu azul ele vai estar no período para inverter para o vermelho de novo. Que na verdade é a posição do Sol, tá? É difícil explicar assim rapidamente, mas tem a ver com a posição do Sol. Eu fiz tipo uns 50 vídeos sobre isso, tá? Tava no Patreon, vou ver se eu consigo colocar de novo lá no Patreon pro pessoal os vídeos antigos, mas tudo bem. Continuando aqui, vou ver se eu consigo colocar pro pessoal aqui da área de membros também do canal, tá? Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui.
não era só pela grana, pelo butim, né? É porque na filosofia mongol, eles eram os agentes do Blue Sky para unificar o planeta. Tanto é que se você o Gengis Khan parava na tua porta e falava assim, ó, se você aceitarem ser parte do eterno Blue Sky do Tenji, que é né, a manifestação... Olha só o nível do blá blá blá, presta atenção. Eu vou fazer uma correção aqui que o Nicoleles vai saber que ele tá falando não é blá blá blá. Vamos ouvir primeiro ele falando, depois eu já mostro. Pagar um imposto aqui, tudo bem, vocês podem ter a crença que vocês quiserem, muçulmano, judeu, cristão, não interessa. Vocês aceitam a minha filosofia, pagam o imposto, eu vou para a próxima cidade ou cortar a cabecinha ou fazer o mesmo pedido. Quem não aceitava, ele né, fazia pirâmide de cabecinha e em frente. Era um artista. Era um artista. Só que os mongóis tinham essa visão global. Vamos lá, ele tá pintando a ideia de que os mongóis, eles simplesmente falavam o seguinte, ou você paga imposto para mim, ou a gente vai fazer um massacre e tudo mais, mas que basicamente era uma oferta razoável. Mas o que ele esqueceu de falar é que a gente tem aí sobre a genética do mundo, a gente sabe que uma grande porcentagem do DNA das pessoas do mundo, uma grande porcentagem, a gente tá falando provavelmente mais do que 10%, vem de descendentes do Gengis Khan, da quantidade de estupro que ele fez. Então, tipo assim, eles não eram bonzinhos, eles não chegavam lá e falavam assim, ai, vocês pagam um impostezinho pra gente aqui ou a gente vai cortar a cabecinha. Eles não faziam isso. Eles simplesmente, foram lá e fizeram absurdos no mundo inteiro, foram um bando de animal troglodita que fizeram estupro de uma grande parte do mundo. Ou seja, tipo assim, não vem com esse papo pra cima de mim, de que os mongóis eram razoáveis, porque inclusive a palavra mongol é uma palavra muito bem vista no ocidente, né? Uhum. Por quê? Porque tá correta o sentido usado na palavra. Porque o Gengis Khan fez muitas coisas que, tipo assim, não são nada inteligentes, não são nada humanas, deixar mais claro isso, não é uma coisa humana chegar a um monte de cidade e começar a estuprar um monte de mulher. Tipo assim, por mais que várias religiões já fizeram isso, os mongóis eles foram além. Não tem ninguém de nenhuma religião que tem tanto DNA na Terra quanto o Gengis Khan. Então não vem com esse papo que os mongóis eram razoáveis. Vai, por favor, não pega pesado, pô. O cara é inteligente desse, meu. Mas vamos lá. Global da vida e do planeta. É uma coisa muito curiosa isso. E eles tinham coisas que não... quem conta a história dos mongóis, evidentemente, é o mundo ocidental, né? Os caras mataram um monte de gente e tal. Mas ninguém conta a história de como eles realmente viviam. Independente se o mundo ocidental conta a história do mongóis, que é a mesma coisa sempre, imperialismo, caralho. O ponto é o seguinte, eu pergunto pra ele, eu quero ver ele negar, que uma grande parte da população da Terra tem o DNA do Gengis Khan, especificamente. É uma pergunta. Isso é real ou é uma mentira da ciência moderna? Isso é uma coisa imperialista, é uma propaganda, o que que é? E vem do Gengis Khan, especificamente daquele filho da puta. Então, o ponto é, isso é uma verdade ou é mentira? Você tá dizendo que a ciência tá mentindo também? Ah, bom, porque eu quero saber. Porque vai ver, é só uma coisa do imperialismo, né? Agora, a genética é uma coisa do imperialismo também. Vou continuar aqui ouvindo. Viviam entre si. E ali tinha liberdade religiosa, as mulheres não eram tratadas como subalternas, tanto é que quando os caras iam guerrear, quem tomava conta da administração do império eram as princesas. Tá? Tem um livro muito legal sobre as princesas do mundo mongol. E eles tinham... Muito legal, muito legal. É óbvio que o cara vai deixar a mulher pra trás pra ir guerrear. Isso é meio óbvio em qualquer religião, qualquer nação. Eles não mandavam as mulheres na frente, né? Mas tudo bem. Não tinha um deus antropomórfico. Não tinha um cara em cima da nuvem de barba. Não, isso não tinha... Você vê que o ódio da ciência moderna é com o criador dos céus e da terra. Tipo assim, se é um deus que não é um deus, mas é só a cor do céu, tá tudo beleza. Mas se é um deus que vai lá e tem uma vontade que ele cria o ser humano, etc., aí não aceita. Por quê? Bom, aí fica a seu critério. Não tinha o menor sentido para eles. E toda a filosofia de vida deles, que gerou as conquistas, os grandes embates tal, da história no século XIII, são porque eles achavam que eles eram os agentes da globalização. Tá? Soa bem diferente, né? Mas é uma criação da mente coletiva desse povo. Claro. Eu sempre falo, né? Os pigmeus lá da África acreditam que uma corda saiu do céu e os pigmeus desceram pela corda e colonizaram o mundo. Esse é o mito da criação deles. Então todo o grupamento humano teve isso. Então é uma propriedade inerente do tipo de cérebro que a gente tem. Criar essas abstrações que ficam mais importantes do que a realidade tangível. Com certeza. Né? Nós criamos todo um mundo, toda uma civilização, onde em diferentes momentos da nossa história, diferentes abstrações mentais foram muito mais importantes do que a realidade palpável. Hoje em dia é o dinheiro. Né? Mas tudo, né? Bom, mas você não vê a abelha fazendo isso, Não, né? perfeito. Mas eu digo, você vê, por exemplo, o Yuval Noah Harari, ele fala muito disso, né? Empresas, países, marcas, linhas, marcas, tudo. dinheiro. Eu também. Você sabe o que eu tô falando, né? É outro. Agora, Nicolas, queria puxar outra coisa aqui, cara. O que é criatividade? Mas é que tá. De novo, eu concordo com ele quando ele fala que, em tese, o algoritmo de inteligência artificial não deveria conseguir ser uma coisa inteligente, mas de fato é inteligente. E, tipo assim, você pode fazer um bate-papo aí de 10 horas, você vai chegar à conclusão que é inteligente, tá?
não recomendo para todo mundo, mas é uma realidade. Agora, a inteligência artificial, ela está mudando as coisas no mundo. Eu não sei se para a maioria das coisas está mudando para uma coisa prática, realizável, mas é uma coisa que poderia ser muito bem usada sim, certo? Se você não permitisse todo mundo usar. Por quê? Porque você permitindo todo mundo usar, olha o que acontece. Veja bem aqui. Eu já vi vários colegas falando sobre inteligência artificial. Outro dia, agora, um colega meu recentemente me mostrou coisas muito interessantes. Mas assim, você pega, por exemplo, os caras estão analisando o currículo das pessoas utilizando inteligência artificial. Aí, para você ser selecionado, você tem que contratar uma inteligência artificial que monte seu currículo de forma que a outra inteligência artificial entenda que você mereça ser selecionado. Aí, os caras da empresa agora contratam um outro software de inteligência artificial que verifica se seu currículo foi escrito por uma inteligência artificial para poder te excluir. Aí você consegue passar por tudo isso, vai para uma seleção, quem te entrevista é uma inteligência artificial que conversa com você, faz pergunta e ouve resposta. E sintetiza isso para quem está querendo te contratar. Aí quem vai avaliar a sua nota sobre isso é a inteligência artificial. Aí, como ficou muito barato para o cara fazer entrevista, antes você chamava o funcionário da empresa, tinha que sentar num negócio, lá numa cadeira, você tinha que dar uma prova para ele e tudo mais. Agora ficou barato, você faz tudo pela internet e não ocupa seu tempo. Os chefes das empresas chegaram à conclusão seguinte: vou abrir fluxo contínuo, porque eu estou pagando software de inteligência artificial, cara, pensa. Então eu vou criar 1000 vagas que não existem de trabalho para eu poder fazer um banco de dados com as melhores pessoas para que um dia que eu precisar, eu contrato uma dessas pessoas. Aí, hoje você tem que fazer, se eu não me engano, pelas últimas estatísticas, a cada 20 entrevistas que você faz, apenas uma é para uma vaga real que você está concorrendo. As outras 19 são vagas que nem existem e foram criadas porque o chefe lá da empresa, ele tem acesso a uma inteligência artificial que ele paga por mês, então ele quer fazer o máximo uso, então ele fica selecionando pessoas para colocar num banco de dados que talvez ele use e provavelmente nunca vai usar. Então, quer dizer, você vê que, na verdade, às vezes aumenta uma quantidade de coisas que você tem que fazer. Era bom no início, né? A ideia é boa. Vou usar isso para fazer assim, mais rápido, etc. Tal. De repente você fala o seguinte: pô, tá tão fácil de fazer que eu vou fazer mais do que eu preciso. E aí você não usa a informação inteira. E você não usa a informação inteira, você acabou de ficar não muito melhor do que você estava antes, né? Então, quer dizer, sei lá, meu ponto de vista. Mas, ainda assim, a inteligência artificial realmente ela me surpreendeu. Ela é muito melhor do que eu imaginei que poderia ser. E eu acho que ela é inteligente sim, e é inegável isso, ela é inteligente sim. E eu fiz perguntas sobre isso e é bastante complexo, eu prefiro nem falar aqui, mas desculpa, e tá errado. E tá errado várias coisas, né, mas é complicado. Mas vamos parar por aqui então, só uma observação que eu queria fazer. Inteligência artificial realmente ela vai mudar o mundo nos próximos anos, pessoal. Não tem chance nenhuma para você fazer um trabalho intelectual melhor que uma inteligência artificial. Eu tô falando isso por mim mesmo, é difícil eu encarar isso. Mas, tipo assim, ela é mais produtiva do que eu poderia ser, inclusive. Talvez, não tenho certeza. Porque tem coisa que é muito criativo, né? Não é só criativo, é o feeling, né? Eu acho que até tem isso que ele não comentou. Eu acho que a inteligência verdadeira tem um feeling. Por isso que eu não vejo muita inteligência dentro das universidades, porque como você vive pouco, você fica muito teórico dentro das universidades, você perde um pouco do feeling, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo só, basicamente, desculpa falar, mas eu vejo muito empresário, porque o empresário, a gente tem um método que se chama fatia fina, tem um livro sobre isso, que assim, a gente consegue ver a realidade numa fatia muito fina. E isso vem de um conceito que inclusive a gente usa em geologia, que é o seguinte: você pega uma rocha, certo? Você quer ver os minerais da rocha. O que você faz? Você corta essa rocha, uma fatia, e vai polindo ela até ela ficar fininha que nem um fio de cabelo. Aí o que você faz? Você coloca no microscópio polarizado, com luz polarizada, e você consegue ver os minerais lá dentro. Ou seja, você consegue fazer uma fatia de uma rocha fina que nem um fio de cabelo. E com isso a luz consegue passar por dentro da rocha, e com isso você consegue ver informações da rocha. Então, quer dizer, você consegue ver mais informação da rocha com uma fatia bem fina do que com a rocha inteira na mão. Então o empresário ele tem uma nuance de que ele entende que assim, uma fração de meio segundo ou uma fração de segundo, ela às vezes é mais importante do que 1 hora de conversa. Sabe?
quando você vê uma pequena inconsistência numa fração de segundo, o empresário, ele tem isso. Eu não vejo mais isso em cientista. Eu não vejo mais. Antigamente tinha, nos dias de hoje eu não vejo mais. Eu só vejo empresário ainda. Essa capacidade de pegar uma fatia bem fina de informação e falar o seguinte, isso é o core, isso é o núcleo, isso é o coração dessa informação. As outras 1 hora foi lixo. Você ficou 1 hora conversando com a pessoa por causa daquele 1/100º de segundo. Aquilo. Você perdeu isso. Então, quer dizer, eu não acho que... talvez tenha 2 pontos aqui, tá? Primeiro, que eu acho que a inteligência artificial realmente é inteligente. Mas segundo, que eu acho que a população mundial é muito burra nos dias de hoje, infelizmente, graças às escolas, graças às universidades, que criaram abstrações, como diz o Nicolelli, certo? Abstrações do que é certo e errado, que são abstrações que, se você for ensinar para um Maasai, lá no Masai Mara, na Tanzânia, ou no sul do Quênia mesmo, se você for ensinar para um Maasai, ele vai morrer. Se ele aprender a abstração que o Ocidente usa nas universidades, que ele ensina, feminismo e companhia, tipo, o cara morre. A sociedade dele morre, some, desaparece. Uma sociedade de 1000 anos desaparece. Então, quer dizer, a ciência perdeu isso, ou se a ciência tem isso, ela está fazendo isso de uma forma muito perversa. O que é pior do que ser burro. Ser perverso é pior do que ser burro. Eu prefiro conviver com uma pessoa burra do que com uma pessoa perversa. Minha dica. Mas é isso. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.